A União venceu mais uma e agora com o poder revelado da Latlan. E a gente já tinha visto o poder dela na primeira parte, mas a gente não sabia o nome. E agora foi revelado o nome surreal da habilidade dela e tava bem na nossa cara. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu tô aqui pra fazer a análise do capítulo 179 de Undead Unlucky, que fechou mais um arco dessa segunda parte. Se você não quiser perder nenhuma análise que eu tô fazendo aqui no canal, curte, comenta e principalmente se inscreve com o sininho ativado, isso ajuda demais. Valeu, gente! O capítulo começa na parte em que o Hip e a Latlan conversam sobre colocar o artefato nas pernas do Hip. Ele ia ter que tirar as duas pernas e a Latlan diz pro Hip: eu vou colocar uma dessas pernas artificiais no meu corpo e ir junto com você. E o Hip responde gritando: que bobagem você tá dizendo? Esse é o meu fardo pra carregar, você já tem o seu fardo. Eu tô lutando pra proteger vocês duas. De que adianta você cortar a sua perna? E chorando, a Latlan responde pro Hip dizendo: você tá sempre fazendo isso, tentando seguir em frente, enquanto carrega tudo sozinho. Assim como toda aquela coisa de se tornar um médico. No começo eu pensava que era só para impressionar a gente, uma cantada, mas com o passar do tempo eu percebi que a sua determinação era genuína. Você arriscou a sua vida para salvar minha irmã. Eu queria ajudar também, mas as suas pernas continuavam marchando para frente, eu não consegui te alcançar, então eu decidi traçar o meu próprio caminho na leitura de sorte. E apesar de toda a minha evolução que eu tive, você ainda não me deixou dividir o fardo. Se você colocar essas duas coisas perigosas no seu corpo, você nunca mais vai parar. O mínimo que você pode fazer é me deixar lutar no seu lado. Só que nessa hora a Fuka aparece e diz: Latlan, o que você quer é possível, porque o poder de um artefato depende do seu coração. Se tudo der certo, dessa vez pode ser ainda mais forte do que a última vez. O Hip olha surpreso ali pra Fuko segurando a Layla e diz: Fuko, quando você espera? Você tá toda machucada. E o que você tá fazendo com a Layla? E a Fuko responde: eu tô movendo ela pro local de uma doença. Mas o Hip começa a suar frio e diz: seu o quê? Que absurdo. Você não pode levar ela até aquele monstro. E a Fuko explica pro Hip falando: eu aprendi algo quando tava lutando com ele. Ele converte as doenças das pessoas em poder. E a doença da Layla é a mais forte de todo o hospital. Uma doença vai encontrar o caminho até aqui de qualquer forma. E o Hip, não entendendo, fala: é por isso que eu não entendo. A Fuko continua dizendo: a gente tem que ir logo, a gente vai trabalhar todo mundo junto para proteger a Layla e vamos atacar quando uma doença estiver perseguindo ela. É claro que essa estratégia só vai depender da aprovação da Layla. Se ela der um ok, vamos todos contra ele juntos. E a Layla, com a voz tremendo, fala: Hip, estou perguntando pra você também, vamos lutar juntos nós três. E aqui finaliza o flashback. Mas em outra parte do hospital, toda a União estava ainda lutando contra uma doença. E quando ele viu o Hip e a Latlan, a Fuko gritou sim, e num piscar de olhos os dois desapareceram da frente do Uma, que ficou parado no ar e confuso. E a gente viu que era o Cien usando a invisibilidade dele e o Chikara usando o imóvel. E sem perder tempo, todo mundo começa a levar a Layla para outro lugar. E a Fuko diz em relação a uma doença: ele é o rank mais alto de uma e proficiente em lutar contra Negators. Você pode se defender do ataque dele, Hip, com o seu irreparável, mas nessa hora o Hip corta a fala da Fuko e diz: a Latlan não pode ser protegida, certo? E a Fuko responde: sim. Essa é a única desvantagem de vocês dois usarem o artefato juntos, mas se a habilidade da Latlan for ativada corretamente, então a sua defesa também vai ser perfeita. Só que ainda assim não tem garantia se a Latlan vai ativar durante a primeira luta. Então o Hip diz: então o que a gente vai fazer? E a Fuko responde: eu vou pedir pro Cien e pro Chikara pra ficarem perto de vocês. E bem no lado deles o Cien fala: é a hora do showtime. E a Fuko completa dizendo: por favor, use os dois pra ganhar tempo e disparar um ataque mortal. E mais uma vez o Hip tinha entendido, mas faltava uma coisa e ele fala: entendi nosso plano, mas e a Layla? Ela não vai durar nem 10 minutos. A gente precisa apressar e operar. E a Fuko interrompe o Hip e diz, já vestida numa roupa de médica: eu sei, em relação a Layla, eu vou realizar a operação. E a Fuko começa a operação com a Gina usando o imutável para criar uma barreira para o Uma não conseguir entrar. Só que o Uma percebe isso e vai para cima atacar, só que no meio do caminho aparece a Yusai tancando Uma e dizendo: você não vai passar por aqui. Hip, agora é sua chance. E sorrindo um pro outro, o Hip diz pra Latlan: Latlan. E ela responde: o que foi?
E o Hip diz, é legal né? A gente lutando junto assim. E a Latla responde, você tá percebendo isso só agora? E uma coisa interessante acontece aqui, a bota que eles dois estavam usando, que é um artefato, se fundiu em um só. E a Fuko fica impressionado dizendo, Blade Runner evoluiu, mas isso é ruim. Nesse nível de energia que ela tá soltando, uma pode detectar vocês sem ver os dois. Isso tudo porque eles estavam invisíveis com a habilidade do Cien. E a Fuko diz pro Chikara usar o imóvel dele para atacar antes dele perceber a localização do Hip e da Latlan. E o Chikara ativa o imóvel, só que na mesma hora uma doença percebe e deixa tudo escuro em volta deles. E a Fuko diz que ele estava se adaptando rapidamente às luzes. E enquanto isso a gente vê as criaturas com boca do uma doença comendo os cabos da armadura do Void. E o Void diz, nada bom, eles já me pegaram. Aí Chico de outro lado fala pro Nico, Nico, algum dos pods ainda estão funcionando? E o Nico responde, não, os meus também já estão mortos. E nessa hora uma doença ataca com várias criaturas bocas na direção do Hip da Latlan. E o Chikara que tava lá também diz, de onde ele veio? E o Hip diz, não se preocupe. E como uma forma de gratidão, a Latlan diz ao Hip, obrigado Hip por acreditar em mim. A leitura da sorte em que eu acreditei não é mais precisa, mas você confiou em mim. E nesse caso, terei que aceitar que toda sorte errada que eu faço não é tão ruim. E nessa hora, a Latlan ativa a habilidade dela, Inconfiável. E isso já tem um efeito na hora, porque o Uma fica surpreso que os ataques dele não estavam acertando eles, tava tudo desviando. E o Uma diz, o quê? Meus ataques estão mudando de direção? E nesse momento vários médicos que trabalhavam no hospital começaram a acender várias lanternas. E o Uma diz, luzes, mas eu tinha dado um jeito nesse problema. Só que quando as luzes foram direto pro Uma, o Chikara viu ele e agora ele podia usar a habilidade dele. E ele consegue usar paralisando o Uma e dizendo, contanto que eu possa te ver, você é todo meu. E com um ataque final, o Hip e a Latlan disparam um corte fatal que reparte o Uma no meio. E o Hip diz, seja rasgado em pedaços, alma da lua nova. E depois desse ataque ele completa, o resto é com você, Fuko. E esse arco finalizou e foi bem movimentado e tipo, eu sei que essa parte tá mais devagar que a primeira, mas eu entendo que o autor tá querendo fazer um desenvolvimento da hora para cada personagem. E esse arco do Hip e da Latlan com a Layla trouxe muita informação sobre o Hip e a Latlan e como eles chegaram a serem os vilões da primeira parte. Teve toda uma história. Então isso é da hora, isso humaniza. Não é aquele personagem que é mal por ser mal. Tem uma coisa por trás e a Fuko, sabendo disso, ajudou eles e agora é muito provável que eles dois se juntem à união e continuem a missão da Fuko. Mas pra mim o que vai acontecer daqui pra frente se o autor não bolar alguma coisa diferente é a continuação do recrutamento e nesses arcos vai aparecer mais umas com regras fundamentais. E como apareceu a regra 10 agora, se o autor seguir pela linha normal, vai vir um 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, até a regra mais forte, número 1, que eu acho que é o Uma da Morte. Mas isso é uma teoria para outro vídeo. Mas eu tenho uma teoria do que pode acontecer depois desse arco. É capaz da Fuko passar mais tempo para encontrar os outros Negators, e só tem 5 opções agora. A Bex, que se veste de coelha, o Top, brasileiro velocista, tem a Juiz, que eu também não acho que vai ser agora, e por último a Tatiana. Eu não tô colocando o Andy agora, porque eu acho que ele vai ser o último a ser encontrado, mas eu aposto muito na Tatiana agora, depois desse arco, porque ela foi uma das que mais apareceu na primeira parte, eu aposto nela. Agora eu quero saber a sua opinião de verdade, quem que você acha que vai ser o próximo Negator que a Fuko vai atrás? Comenta aí embaixo e também dá uma nota aí pra esse arco do Hip da Latlan, se achou bom mais ou menos ou ruim, me fala aí embaixo. E se você não for inscrito, se inscreve aí pra receber mais conteúdo de Undead Unlucky por aqui, porque a gente tá trazendo muito conteúdo pro canal. Então ativa o sininho pra receber. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!